faziam a segurança do DOCA no momento dessa operação. E é importante a gente dizer que provavelmente Center, o Rio Sul Shopping Center em Botafogo, atacaram o Palácio Guanabara. Pelo amor de Deus, o nome disso é terrorismo em qualquer... foi o mesmo valor oferecido pelo Disque Denúncia sobre informações sobre o paradeiro do Fernandinho Beiramar, do Luiz Fernando da... E se o chefe do crime mais feroz do Rio desaparecesse de repente dos noticiários? Nas horas da madrugada de 28 de outubro de 2025, as favelas mais temidas da cidade, Comando Vermelho, Complexo do Alemão e Complexo da Penha, irromperam em um tiroteio que ninguém poderia ter previsto. A Polícia Militar, o BOPE e as Forças Civis brasileiras lançaram a Operação Contenção, mobilizando quase 2.500 agentes para invadir o coração labiríntico da rede de gangues. Em um confronto brutal que se estendeu por 9 milhões de metros quadrados, a polícia cumpriu mais de 100 mandados de prisão, mas a retaliação da gangue foi selvagem, barricadas em chamas, bloqueio de vias principais e até o uso de drones DJI modificados armados com explosivos. Em meio ao caos, o homem no centro de tudo, Edgar Alves de Andrade, foi finalmente capturado. Neste vídeo, detalhamos cada aspecto da revolta, a operação que derrubou um império criminoso e o momento chocante em que Andrade foi finalmente levado sob custódia. Fiquem ligados para a história completa, imagens exclusivas e uma análise aprofundada do que isso significa para o futuro do Rio. Em 28 de outubro de 2025, a manhã amanheceu no Rio de Janeiro como uma cena tirada diretamente de um documentário de guerra, mas era real. A zona norte da cidade, lar de mais de 1 milhão de moradores e das favelas mais infames, tornou-se o campo de batalha da Operação Contenção, a mais abrangente varredura de segurança que o município já havia executado. Desde o amanhecer, uma força de aproximadamente 2.500 agentes, policiais militares, a tropa de elite BOPE e policiais civis, avançou em uma ofensiva coordenada pelas ruas labirínticas do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha. Sua missão era clara e intransigente: localizar, prender e, se necessário, eliminar os líderes do Comando Vermelho, uma organização que há muito dominava o submundo do Rio. A escala da operação era impressionante. A força-tarefa havia mapeado mais de 100 mandados de prisão, cada um produto de meses de trabalho de inteligência. As favelas, cobrindo uma área de 9 milhões de metros quadrados, eram esperadas para estarem repletas da infraestrutura do comando, lavadores de dinheiro, esconderijos de armas e uma hierarquia que abrangia de pistoleiros locais a traficantes internacionais. O plano era desmanter essa rede, cortar os fluxos financeiros do comando e restaurar uma medida de ordem às comunidades que viveram sob a sombra de tiroteios por décadas. O que se desenrolou não foi uma incursão rotineira, foi uma guerra urbana. À medida que os policiais desciam sobre esconderijos e bloqueios, o Comando Vermelho respondeu com uma ferocidade que chocou até mesmo tropas experientes. Eles atearam fogo a barricadas, bloqueando rotas de fuga e forçando as unidades policiais a pontos de estrangulamento. As principais artérias das favelas foram entupidas com detritos, e dos telhados, tiros ricocheteavam pelos becos, ecoando o caos de uma zona de batalha. Em uma reviravolta sombria, os combatentes do comando recorreram às mesmas ferramentas tecnológicas que antes haviam impulsionado suas operações. Drones DJI modificados, normalmente domínio de amadores e uso comercial, foram carregados com explosivos e direcionados às posições policiais. A visão de uma pequena aeronave não tripulada em espiral em direção a uma unidade terrestre foi um relembre arrepiante de quão longe o conflito havia evoluído. Nas primeiras 24 horas, as baixas aumentaram. Relatórios iniciais contaram 64 mortos, mas contagens subsequentes da Defensoria Pública elevaram o número para 132. Destes, 125 foram confirmados como membros do Comando Vermelho, enquanto apenas 4 eram policiais, 2 da Polícia Civil e 2 do BOPE, e 3 civis foram pegos no fogo cruzado. Os mais proeminentes entre os mortos eram líderes de alto escalão, como Tubarão Pirambu, figura oriunda de Fortaleza, e Rodrigo Coelho, vulgo RD, que comandava as operações do grupo em Tucuri, Pará. Sua captura ou eliminação desferiu um golpe significativo na estrutura de liderança do comando. A operação não foi sem suas próprias perdas.
O BOPE, a unidade que liderou muitos dos mais intensos combates, perdeu o sargento Ever Carvalho da Fonseca e o sargento Cleiton Serafim Gonçalves. Gonçalves, baleado no abdômen durante um tiroteio em uma seção densamente arborizada do Complexo do Alemão, foi evacuado, mas não sobreviveu aos ferimentos. A perda de soldados tão experientes repercutiu por todas as fileiras, sublinhando o alto preço pago mesmo por aqueles encarregados de restaurar a segurança. Apesar do custo para ambos os lados, a força policial obteve ganhos tangíveis. Eles prenderam 81 indivíduos, muitos dos quais ocupavam posições-chave, como operadores financeiros e de combate. O arsenal apreendido foi impressionante. Mais de 110 fuzis de assalto, 38 granadas e 30 veículos e motocicletas roubados, testemunhos da escala industrial do armamento da organização. Cada arma confiscada, cada veículo capturado, era uma peça de evidência que mais tarde ajudaria a desmantelar a estrutura restante do comando. Enquanto tiros ecoavam e gritos ressoavam pelas ruas, a população civil vivia em um tipo diferente de terror. Paredes de barricadas e fumaça pairavam sobre as favelas, bloqueando saídas e confinando os moradores a um ambiente claustrofóbico. Escolas foram fechadas, serviços de transporte público suspensos e suprimentos essenciais, alimentos, medicamentos e água, foram atrasados. As ruas, geralmente vibrantes com conversas e comércio diário, tornaram-se corredores de medo. Em pelo menos 3 incidentes documentados, civis foram feridos por balas perdidas, um lembrete sombrio de que ninguém está seguro em tal cenário. Famílias se reuniam em suas portas, orando pela segurança de seus entes queridos, enquanto as forças policiais da cidade combatiam o comando entrincheirado. Para compreender verdadeiramente o significado desta operação, é preciso entender as raízes do Comando Vermelho. As origens do grupo remontam à década de 1970, quando presos políticos e criminosos comuns compartilhavam celas em uma prisão do Rio de Janeiro sob a opressiva ditadura militar brasileira. Além disso, críticos questionam a eficácia dessas operações como política de segurança. A Terine Husek, do Instituto Fogo Cruzado, diz que não é possível ver uma relação direta entre a ação do governo e uma desmobilização do tráfico ou da milícia. Segundo ela, os territórios onde essas operações acontecem não costumam voltar para o controle do Estado e não apresentam melhoras da segurança e acesso aos serviços públicos. Já o Rafael Soares avalia que, enquanto os problemas de segurança pública forem tratados como uma guerra dos bons contra os maus, não haverá solução. Em meio à brutalidade e injustiça da época, um pacto de proteção mútua foi forjado. Esses detentos, unidos por um sentimento compartilhado de vitimização, formaram um grupo chamado Falange Vermelha. Nas duras condições da penitenciária, eles aprimoraram habilidades que mais tarde se mostrariam letais: manuseio de armas, planejamento estratégico e um código de lealdade impiedoso. Na década de 1980, o grupo evoluiu do pequeno crime para o tráfico organizado de drogas, forjando laços com cartéis colombianos. A década de 1990 viu uma mudança em direção ao controle social, à medida que o Comando Vermelho começou a afirmar seu domínio nas favelas mais pobres do Rio. Não era meramente uma organização criminosa. Posicionou-se como uma autoridade de fato, distribuindo sua própria versão de justiça, oferecendo proteção para a comunidade e cobrando tributo de empresas e moradores. De muitas maneiras, preencheu um vácuo deixado pela negligência do Estado, um fenômeno que levou ao seu profundo enraizamento no tecido social. Hoje, o Comando Vermelho é uma ameaça nacional, até transnacional. Embora seu coração permaneça nas favelas do Rio, seu alcance se estende por todo o Brasil. A organização exerce controle sobre populações carcerárias, domina rotas de tráfico por toda a Amazônia e estabeleceu redutos em estados como Amazonas e Mato Grosso. Através de sua vasta rede, canaliza cocaína proveniente da Bolívia, via corredores de selva e fronteira para o coração do Brasil, alimentando uma demanda que impulsiona seu crescimento. Além disso, está envolvido em uma rivalidade feroz com o Terceiro Comando Puro, TCP, um adversário histórico que também disputa o domínio do tráfico de drogas no Rio.
Apesar de um implacável ataque de operações estatais e policiais desde 2020, incursões do BOPE, grandes batidas e até massacres em bairros controlados, o Comando Vermelho mostrou uma resiliência notável. Adaptou-se, incorporando tecnologia avançada como drones, reorganizando sua hierarquia interna e expandindo sua cadeia logística. Um estudo de 2023 do Instituto Fogo Cruzado e do Grupo de Pesquisa de Novas Formas Ilícitas da Universidade Federal Fluminense revelou que o Comando Vermelho havia se tornado a organização com o maior controle territorial no Rio, dominando mais da metade da cidade. Estimativas situam sua membresia ativa entre 20 mil e 25 mil, um vasto exército compreendendo pistoleiros, traficantes, soldados, informantes, cobradores e operadores financeiros. Opera não como uma gangue, mas como uma rede narcoterrorista estruturada, disciplinada e altamente eficiente. Um exército urbano, com comando, finanças, inteligência e influência social. A Operação Contenção, portanto, foi mais do que um conjunto de prisões. Foi um momento decisivo na longa luta entre as forças da lei e este exército urbano. As consequências da batida repercutiram além dos ganhos imediatos de segurança. No rescaldo, famílias que haviam temido por meses começaram a respirar um suspiro tentativo de alívio. Líderes comunitários, há muito dependentes da proteção do comando, foram forçados a confrontar a realidade de que o Estado podia e tentaria impor sua própria autoridade. A polícia recolheu as armas confiscadas, as evidências da infraestrutura do comando e os nomes dos presos. Usaram estes para lançar uma campanha legal mais ampla, visando desmantelar os nós restantes da organização, atacar canais financeiros e interromper suas linhas de abastecimento. Os efeitos cascata da operação também foram sentidos na arena judicial. Promotores, munidos de novas evidências, prepararam acusações contra uma série de suspeitos, que iam desde operadores de rua de baixo nível até gerentes financeiros sêniores. As audiências judiciais que se seguiram foram marcadas por intenso escrutínio, com grupos da sociedade civil exigindo transparência e responsabilização. A reação do público sublinhou uma crescente demanda por reformas sistêmicas, melhor policiamento, melhor alocação de recursos para as favelas e medidas anticorrupção mais robustas dentro do sistema de justiça criminal. Olhando para o futuro, o governo do Rio enfrenta um cenário complexo. Embora a Operação Contenção tenha enfraquecido a liderança do Comando Vermelho, a vasta rede da organização ainda representa um desafio formidável. O Estado deve continuar a equilibrar a fiscalização agressiva com o alcance comunitário, garantindo que os moradores não sejam deixados para suportar o vácuo que antes tornava o comando atraente. Investimentos em infraestrutura, programas sociais e oportunidades econômicas são essenciais para prevenir o ressurgimento de um vácuo de poder semelhante. Além disso, a integração de tecnologia moderna, como a vigilância por drones, nas estratégias policiais, deve ser abordada com cautela, garantindo que as ferramentas usadas para combater o crime não se tornem instrumentos de mais violência. No silêncio que se seguiu aos tiroteios, enquanto as unidades policiais se moviam pelas ruas liberadas, um senso de otimismo cauteloso começou a surgir. Os líderes do comando não estavam mais no controle das favelas. As armas foram confiscadas. As artérias financeiras da rede foram constritas. No entanto, a realidade de reconstruir a confiança e a segurança era uma tarefa monumental. A operação havia demonstrado as capacidades das forças de segurança do Rio, mas também expôs as profundas fissuras sociais e econômicas que permitem que tais organizações prosperem. Enquanto a cidade avançava, a memória daquele dia, o dia em que a polícia e o comando se chocaram em um campo de batalha urbano de alta tecnologia, permaneceu um lembrete claro dos riscos envolvidos. Foi um dia que alterou a trajetória de um dos cartéis mais perigosos do Brasil, mas também um dia que sublinhou a necessidade duradoura de uma abordagem abrangente e inclusiva para a segurança e a resiliência comunitária. Alemão e Penha, as fortalezas gêmeas, que há muito tempo pairam sobre o cinturão norte do Rio, não são meras favelas. São fortalezas labirínticas, verdadeiras cidadelas esculpidas em colinas impossíveis.
Segundo o mapa dos grupos armados, o CV foi a única organização criminosa a ampliar seu controle territorial no estado do Rio de Janeiro, enquanto todas as outras perderam espaço. Entre 2022 e 2023, o grupo aumentou em mais de 8% as áreas sob seu controle e retomou a liderança perdida para as milícias nos anos anteriores. E com isso, o CV passou a responder por quase 52% das áreas dominadas. As ruas serpenteiam como trincheiras. Os telhados se tornam potenciais pontos de lançamento para ataques súbitos. Na realidade, o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha formam a superestrada logística do Comando Vermelho. Sua localização estratégica entre a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, as artérias que transportam carga do porto e do aeroporto internacional para os distritos do norte, significa que quem domina o Alemão e a Penha controla o fluxo de drogas, armas e dinheiro que chega ao resto da cidade. Em outras palavras, eles controlam o sistema circulatório do crime organizado no Rio. Dentro dessas duas megafavelas, líderes como Toca e Pedro Bala emitem ordens das sombras, gerenciam as bocas de fumo ou pontos de distribuição, coordenam operações e autorizam execuções quando consideram necessário. Desse comando central, as decisões se propagam pela rede. Qual favela resiste, qual se expande, quem sobrevive. Ainda mais perturbador é que esses complexos servem como uma embaixada criminosa, um território criminoso onde delinquentes de outros estados, Pará, Ceará e além, buscam refúgio e negociam alianças. Pelo menos 81 dos criminosos presos eram de estados fora do Rio, ilustrando como a operação não foi simplesmente uma batida antidrogas, mas uma tentativa de decapitar a liderança do Comando Vermelho, cortar seu centro nevrálgico e desmantelar seu cérebro logístico e financeiro. O brilho tático da operação residiu na coordenação de 6 diferentes forças de segurança, cada uma desempenhando um papel preciso em um mapa meticulosamente traçado. O BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, estabeleceu o Muro do BOP, uma parede humana no ponto mais alto da montanha que divide as comunidades. Dali, os agentes do BOP empurraram os traficantes para zonas sem saída, fechando sua principal rota de fuga e impedindo a fuga de combatentes pelas trilhas da floresta que antes lhes permitiam escapar. Sua presença na crista atuou como um ponto de estrangulamento, um baluarte que impediu qualquer tentativa de romper a linha de contenção. Ao lado do BOP, o RECON, a unidade especializada da Polícia Militar em controle de distúrbios e incursões rápidas, atuou como a força de choque secundária, consolidando posições após o avanço do BOP. Seus equipes ágeis se moveram por becos estreitos, enfrentando elementos hostis e garantindo intersecções-chave. Ao lado deles, o Choque, o Batalhão de Polícia de Choque, interveio nos setores mais densos, particularmente no setor da olaria, bloqueando pontos de acesso estratégicos e nó de apoio que o Comando Vermelho havia estabelecido. A incursão do Choque, marcada como Incursão Choque no mapa, confrontou diretamente as posições fortificadas do cartel, criando uma zona de pressão que impediu a propagação da violência para os bairros vizinhos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, representada pela PCRJ, forneceu suporte tático e investigativo, avançando do norte em direção ao centro do complexo. Suas operações, rotuladas como Incursão PCJ, envolveram confrontos intensos, cortando a capacidade do cartel de se reorganizar rapidamente. Enquanto isso, o 4º Batalhão selou o perímetro em um flanco, enquanto o 3º Batalhão avançava do lado oposto, completando o cerco. Juntos, esses batalhões garantiram que cada canto das favelas fosse monitorado, cada corredor vigiado e que nenhuma rota de fuga permanecesse viável. Mas as táticas de guerra assimétricas do Comando Vermelho tornaram a operação ainda mais perigosa. Drones pairavam sobre as colinas, escaneando movimentos das forças de segurança. De repente, um comboio na Avenida Brasil foi emboscado e uma bomba detonou na linha vermelha, paralisando temporariamente o tráfego e enviando ondas de choque por todo o corredor norte. A capacidade do cartel de transformar o terror em arma ao alvejar grandes rodovias e transporte público espelhou ataques executados por cartéis mexicanos durante suas insurgências. Essa similaridade não foi meramente uma nota histórica, ela destacou uma tendência crescente, onde a linha entre crime organizado e narcoterrorismo se esvai à medida que criminosos usam táticas de terror para impor o domínio territorial.
A escala das armas apreendidas durante a operação foi impressionante. Policiais militares e civis neutralizaram 206 membros do Comando Vermelho em menos de 24 horas, entre eles vários chefes e operadores-chave. Entre as armas confiscadas estavam fuzis totalmente carregados, metralhadoras e uma assustadora variedade de outras armas, uma vasta coleção de armamentos que ilustrava o controle quase absoluto do cartel sobre grandes áreas das favelas do Rio. Veículos blindados foram vistos em chamas, helicópteros sobrevoavam, lançando sombras sinistras sobre as colinas. O cheiro de pólvora pairava pesado no ar enquanto caminhões blindados pegavam fogo, enquanto soldados trocavam tiros em uma saraivada que transformou a paisagem urbana em um campo de batalha. Este ataque teve um impacto que repercutiu muito além da violência imediata. O governador Jorge Rojas, conhecido por seus laços estreitos com a direita política brasileira, enfatizou publicamente que o sucesso da operação foi unicamente produto dos esforços das forças de segurança do Estado. Ele insistiu que o apoio federal da administração do presidente Luiz Inácio Lula estava ausente. Enquanto isso, o governo federal manteve uma postura mais matizada. Embora reconhecendo que o Comando Vermelho e o PCC são organizações criminosas, resistiu a rotulá-los como terroristas, argumentando que seus crimes carecem de motivações religiosas ou baseadas no ódio. A administração alertou que classificar essas facções como grupos terroristas poderia manchar a reputação internacional do Brasil, potencialmente convidando sanções financeiras, prejudicando o turismo e colocando em risco acordos internacionais. Em um ambiente politicamente carregado, a operação tornou-se um teste decisivo para a postura do país em relação ao narcoterrorismo. A administração de Lula da Silva ressaltou repetidamente que, independentemente da violência, o Comando Vermelho e o PCC não eram terroristas. O executivo alertou que a designação poderia levar o Brasil a ser percebido como um país que abriga terrorismo, convidando sanções que paralisariam o crescimento econômico. Da operação e voltaram assim mesmo para proteger o DOCA. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$100 mil por informações. No entanto, a realidade no terreno, o controle quase absoluto que o Comando Vermelho exerce sobre grandes extensões das favelas do Rio, as táticas de terror empregadas para impor esse controle, pintavam um quadro muito diferente. A guerra pelo controle territorial não era mais metafórica, havia se tornado uma guerra total. O custo humano da operação foi imenso. Em menos de 24 horas, as forças policiais neutralizaram 206 membros do Comando Vermelho. As ruas do Alemão e da Penha tornaram-se um mapa vivo de destruição. Veículos blindados queimando, tiroteios intermináveis, helicópteros sobrevoando e uma espessa nuvem de pólvora pairando no ar. Famílias observavam de suas casas enquanto balas ricocheteavam nas paredes de pedra. A operação deixou para trás imagens de guerra em solo brasileiro, um lembrete claro de que a luta da cidade contra o crime organizado é uma batalha diária e visceral. No entanto, apesar do golpe devastador, a batalha pelo Alemão e pela Penha está longe de terminar. A Operação Contenção foi um ataque decisivo, mas a guerra pelo controle territorial persiste. Os distritos do norte da cidade agora enfrentam uma nova realidade. A luta entre as forças de segurança do Estado e o Comando Vermelho é um conflito contínuo e de alto risco. Cada beco liberado, cada telhado seguro, cada arma capturada é uma vitória temporária em uma campanha maior e exaustiva. Olhando para o futuro, a cidade deve equilibrar medidas de segurança imediatas com estratégias sociais de longo prazo. A destruição dos nós logísticos do cartel no Alemão e na Penha corta as rotas do tráfico de drogas, mas também cria um vácuo de poder. Novos atores, outros grupos criminosos, facções rivais ou até mesmo o próprio Estado podem buscar o vazio. A presença de drones e ataques em rodovias sugere que o Comando Vermelho está se adaptando, mudando táticas para sobreviver. A relutância do governo federal em classificar o cartel como organização terrorista, justaposta à insistência do Estado em uma resposta militar completa, ressalta um frágil equilíbrio político que poderia mudar drasticamente com as próximas eleições. O rescaldo da operação exige uma resposta abrangente, uma abordagem multifacetada que combina aplicação da lei, alcance social e reconstrução comunitária. Enquanto as forças estatais alcançaram uma vitória tática, a segurança da comunidade depende da restauração da confiança, da oferta de oportunidades econômicas e do desmantelamento das redes sociais do cartel.
Somente através de um esforço sustentado, o Rio poderá esperar reivindicar o Alemão e a Penha da sombra do alcance do Comando Vermelho. No final, a Operação Contenção foi mais do que um único dia de ação, foi uma profunda declaração sobre a luta do Rio contra um império criminoso, que usa o terror não por razões ideológicas, mas por puro domínio. O futuro da cidade será moldado pela eficácia com que o Estado poderá reverter a maré, convertendo a fortaleza do Alemão e da Penha de um centro de violência em uma base para a renovação. Após a Operação Contenção, as ruas do Alemão e da Penha ainda zumbiam com a vibração baixa e incômoda de novas tensões. Os veículos blindados que antes haviam marcado os becos agora estavam parados, suas nervuras de aço brilhando como sentinelas silenciosas. No entanto, o silêncio era enganoso, pois uma tempestade diferente se formava sob a superfície do bairro. A mão pesada da polícia havia derrubado os comandantes mais visíveis do Comando Vermelho, mas o vácuo deixado para trás reverberou através do tecido social das favelas, criando uma linha de falha que novos atores estavam ansiosos para explorar. Os primeiros a sentir a abertura foram os remanescentes das próprias facções internas do cartel, aqueles que sobreviveram à batida e estavam se reagrupando em segredo. Eles sempre souberam que o poder do comando repousava tanto em sua violência quanto em sua intrincada rede de alianças. Quando as forças estatais quebraram essa rede, um grupo dissidente emergiu, que se autodenominava a Insurreição CV. Não era um chamado ao terror ideológico, mas uma declaração de desafio. O Comando Vermelho não se renderia, ele se reestruturaria e retornaria, mais forte do que antes. O movimento foi liderado por um homem cujo nome se tornaria um símbolo de resistência e, paradoxalmente, um alvo para as mesmas forças que buscavam desmantelá-lo: Edgar Alves de Andrade. Andrade era um ex-coordenador de logística do cartel, um homem que subiu na hierarquia com uma combinação de eficiência impiedosa e uma habilidade estranha para navegar pelas lealdades mutáveis do submundo. Após a batida, ele escorregou para as sombras, usando o caos para expandir sua influência sobre as rotas de abastecimento que haviam sido interrompidas. Ele explorou as escassezes criadas pela remoção de ativos do cartel pelo Estado, oferecendo rotas alternativas para o tráfico de drogas e garantindo a lealdade daqueles que se sentiam abandonados pela organização fragmentada. Aos olhos de muitos nas favelas, ele se tornou um líder pragmático, alguém que poderia trazer ordem à nova desordem, mesmo que essa ordem viesse na forma de maior violência e extorsão. A Insurreição CV rapidamente se organizou em torno da ideia de recuperar o que foi perdido. Eles exigiram a restauração dos antigos territórios do cartel, o retorno dos programas sociais que o cartel havia financiado e o restabelecimento de um sistema de controle brutal, mais eficaz. Sob a direção de Andrade, eles empregaram uma nova estratégia. Infiltraram-se em centros comunitários locais, escolas e clínicas de saúde, apresentando-se como benfeitores que poderiam trazer recursos muito necessários para uma área que havia sido negligenciada pelo governo. Ao fazer isso, borraram a linha entre ajuda legítima e domínio coercitivo, solidificando sua presença nos corações daqueles que antes haviam sido leais ao Comando Vermelho. A resposta do Estado, enquanto isso, foi intensificar a vigilância e a coleta de informações de inteligência. Por meses, a polícia e os agentes federais monitoraram a ascensão da Insurreição CV, montando um quadro de um movimento que era tanto sobre propaganda quanto sobre força bruta. Eles descobriram a extensão da rede de Andrade, as reuniões clandestinas em armazéns abandonados, as comunicações codificadas enviadas por meio de aplicativos de mensagens criptografadas, os informantes cuidadosamente plantados que podiam vazar informações para as autoridades. Essa inteligência reunida, no entanto, não foi suficiente para deter a propagação da insurreição, apenas serviu para aprofundar a determinação daqueles que sentiam que sua liberdade estava sendo invadida.